sejam todos muito bem-vindos ao Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e da saúde. No programa de hoje, nós iremos falar sobre a gestão hospitalar na pandemia. E para poder falar sobre esse assunto, estamos recebendo o Dr. João Batista, ele que é especialista na área de gestão em saúde da qualidade. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço por essa oportunidade. Tenho acompanhado os seus programas, os debates que têm ocorrido, e muito informativo. Estou aqui à disposição com o maior prazer. Muito obrigado, doutor. Doutor, quais são os pontos fundamentais, principalmente nesse momento da pandemia, para poder estruturar uma equipe de atendimento hospitalar que seja segura e, claro, de qualidade? A gente sempre corre um pouco atrasado no processo de atendimento a essas demandas de grande impacto, né? E a questão da gestão de pessoas é, inevitavelmente, um grande desafio para a gestão, para o gestor hospitalar, porque nós temos carência de profissionais, principalmente aqueles especializados. A gente está sempre tendo ampliação de serviços, então a disponibilidade de profissionais capacitados para fazer atendimento de pacientes críticos é cada vez mais desafiador, né? Então a gente tem muitas vezes que desenvolver a nossa própria equipe, né, através da educação continuada, educação permanente, para adaptar essas necessidades extraordinárias que a gente enfrenta no dia a dia. A equipe que se forma nesse momento de pandemia, ela termina sendo muito rotativa, porque, primeiro, a gente tem essa dificuldade de encontrar profissionais para formar uma equipe extra, para a ampliação do atendimento. A segunda coisa é que muitos desses profissionais também adoeceram e ficou realmente desfalcado. As equipes ficaram desfalcadas. Então, a gente tem que fazer diariamente um planejamento, ali, um round com a equipe que está presente para redistribuir as tarefas, para reprogramar a assistência e fazer um treinamento em serviço, trocar o pneu com o carro andando, né? A gente tem que estar fazendo isso de forma muito ágil, esse sistema de recrutamento, seleção, admissão, treinamento, acompanhamento do desempenho, tudo isso aí é feito praticamente online o tempo todo, durante o atendimento, né? Para poder se adaptar, dar aquela assistência necessária aos pacientes, né? Então, é um dos pontos críticos que nós tivemos aí, como alguns plantonistas, chefes de serviço falaram, né? Muitas vezes uma babel de profissionais, né, de várias instituições para formar essas escalas e para dar essa cobertura aos plantões durante esse período de pandemia. Mas nós conseguimos vencer, os hospitais conseguiram aí, através da sua rede integrada, enfrentar esse movimento extraordinário que foi essa pandemia até agora. Perfeito. Doutor, com relação às demandas, né, por insumos e demais materiais, na pandemia nós sabemos que realmente é muito difícil porque não se sabe qual é a quantidade da demanda exata que vai acontecer, né? E também ninguém se planeja também para passar por uma pandemia. Mas, na sua experiência, nesses longos anos, né, atuando na gestão da saúde e qualidade, como é que um gestor ele poderia se precaver dessas intercorrências da pandemia? Olha, numa situação de epidemia, como é que a gente trabalha normalmente? A compra, a aquisição, né, dos insumos para o atendimento, ela é feita no ano anterior, com base na série histórica, né, do que foi utilizado naquele ano. Então, a gente sabe qual é o orçamento que a gente tem disponível, a gente sabe qual foi o consumo do ano, né, e a partir dessas médias, a gente faz uma projeção para o ano seguinte. E quando tem esse período que a gente já conhece, período chuvoso, que surgem as epidemias virais,
Nós já sabemos até o período. Depois da chuva, vem a dengue, vem as doenças respiratórias. Então, a gente já inclui no planejamento esse abastecimento extraordinário para esse período, que a gente sabe que vai ter um maior atendimento, um maior consumo. A pandemia, ela realmente surpreendeu o mundo, né? Nós vimos aí uma realidade tanto de volume quanto de variedade de necessidades de tratamentos, né? Praticamente quase toda semana a gente estava recebendo um novo protocolo de tratamento, porque não tinha pesquisa, não tinha ainda experiência na literatura científica sobre qual é o melhor tratamento, a primeira escolha. Então, isso gerou um problema extra, né? Um desafio a mais, porque não só a questão orçamentária, financeira ficou instável, né? Como a questão de encontrar o insumo disponível na quantidade que o hospital estava requerendo. Então, a estratégia foi tentar exatamente centralizar essa aquisição. Isso eu estou falando a nível de serviço público, né? Nos órgãos especializados em gerenciamento desses insumos, né? As centrais de abastecimento das secretarias, né? No serviço privado, que são corporações, às vezes, de várias unidades, também nós vimos essa tendência de buscar, né, uma compra corporativa, centralizada, para tanto ter mais poder de barganha com os fornecedores, como também para organizar melhor a distribuição, o consumo, né, a normatização do uso desses produtos, né, desses insumos. Mas ainda estamos vivendo aí esse impasse, né, entre a necessidade e o que se consegue, né, para atender essa demanda. Então, o Ministério, o sistema de saúde público, né, tem buscado, o SUS, definir protocolos, né, através dos seus núcleos reguladores, para definir que padrão é o mínimo que deve ser ofertado, né, para cada serviço, tanto público quanto privado. Então, a partir dessa padronização, que são lançadas aí nas resoluções, nas RDCs, nas portarias ministeriais, né, a partir de estudos científicos e de comissões técnicas especializadas, os hospitais fazem o seu dimensionamento, né, e recorrem à central para que a central busque adquirir esses insumos, né, no quantitativo suficiente para atender essa demanda. Muitas vezes, esses quantitativos terminam sendo por pouco tempo, porque a indústria está também nessa cadeia toda com dificuldade de produzir, né, de matéria-prima, né, toda a logística está também aí alterada com esse processo. Então, a gente fica fazendo planejamento praticamente para a semana, né, para abastecer essa semana. E na próxima semana a gente já começa a fazer a busca de alternativas para não deixar de descontinuar a assistência dos pacientes, né? Então, não é aquele planejamento anual do ano anterior que se faz, né, estimando o acréscimo que vai haver para as epidemias. É uma situação nova, né, que a gente está enfrentando, de ter que fazer esse planejamento praticamente de uma semana para outra, né? Tem sido assim. Perfeito. É um desafio muito grande, realmente, para vocês gestores, passar por essa pandemia. Bom, doutor, com o aumento da demanda pelo atendimento ocasionado por conta da pandemia, como que os hospitais eles devem estar conseguindo lidar com a questão da lotação dos leitos, né? A gente sabe que a pandemia da Covid ela demanda muitos leitos, né? Quais seriam as principais estratégias para poder driblar esse problema? Do leite. A primeira é fazer uma boa análise a partir dessa experiência do atendimento diário nas emergências, né, da classificação de risco dos pacientes, da perfilização desses pacientes. E aí os hospitais de retaguarda,
dos hospitais que têm internação se estruturam, né, para adequar o paciente ao leito, né? Então, a ideia é exatamente por quê? Se você não está com a estrutura para atender o paciente de alto risco, alta complexidade, que está muito instável, tanto aumenta a mortalidade, o resultado não é o que se espera, né? Quanto também você tem uma dificuldade em relação aos insumos, em relação aos profissionais, né, que vão atender aquele paciente. Então, a grande estratégia foi fazer esse estudo, né, epidemiológico, né, a partir do perfil dos pacientes, da classificação de risco dos pacientes, para estruturar nos hospitais leitos resolutivos, que permitissem a rotatividade maior possível para poder liberar vagas para a rede. Houve ampliação de leitos, mas houve também uma busca de aumentar a eficiência dos leitos existentes. Então, por exemplo, lá no hospital, nós não tínhamos, no início da pandemia, a definição que o nosso hospital seria um hospital de Covid, de atendimento do paciente Covid. Mas nós começamos a estudar, formamos grupos de estudo, a gente foi olhar o que tinha de normatização, de protocolos, quais eram as necessidades desses pacientes, quais os riscos, e nós começamos, então, já a desenhar ali um plano, né, de contingência para atender esses pacientes que a gente sabia que inevitavelmente chegariam lá. Então, nós separamos lá os leitos dos pacientes que não têm diagnóstico ou não têm sintomatologia, nenhuma suspeita de Covid, e os leitos dos pacientes que estão com um quadro suspeito de Covid, mas ainda não está confirmado, e dos pacientes que estão com quadro confirmado. E dentro desse grupo, nós dividimos entre os pacientes que precisavam somente de um catéter de oxigênio, os pacientes que precisavam de máscara e os pacientes que necessitavam de cuidados semi-intensivos ou intensivos, aqueles que estão entubados em respiradores, né? Então, a partir daí, nós conseguimos, olhando as estatísticas, vendo qual é o percentual de pacientes de cada grupo desse, a gente preparar o leito, o número de leitos e a equipe para atender, dimensionada para esse tipo de atendimento. Então, a gente viu que nós tínhamos inicialmente um volume maior de pacientes que precisavam só de catéter de oxigênio e os cuidados gerais. Então, nós reforçamos esses leitos para esse tipo de paciente, esse perfil de paciente. Com o tempo, a gente viu que começou a mudar esse perfil, começou a chegar pacientes mais graves, intermediários. Então, nós ampliamos a estrutura para o paciente intermediário. E agora, finalmente, nos últimos dias, a gente reforçou a equipe e a estrutura para atender o paciente perfil semi-intensivo e intensivo, né? E monitoramos diariamente a questão da permanência, né, das pendências que podem estar relacionadas com a recuperação do paciente ou a instabilidade clínica do paciente. Então, esse trabalho diário, esse gerenciamento clínico que a gente faz, né, leito a leito, paciente a paciente, que está nos dando essa orientação para estruturar tanto a equipe quanto o abastecimento, quanto a questão da oferta de vagas, né, de leitos. E a central de regulação fica no meio desse processo, né, para fazer essa articulação entre serviços, de tal sorte que a gente consiga ter no hospital de média complexidade os pacientes que estão naquele nível de necessidades. E aquele que foge desse perfil, a gente transferir para uma outra unidade que está mais estruturada para aquele atendimento. Então, por exemplo, nós fizemos uma pactuação na rede. Estado, município, se tornou um único sistema, né, integrado. Então, o paciente que estava em baixa ou média complexidade ficava nos hospitais de média complexidade. E, quando ele se agravava ou ele já estava na emergência com perfil de alta densidade tecnológica, ele não ia nem para esses hospitais de média, ele já ia direto para o outro hospital. Então, a gente ficou fazendo permuta. O paciente que estava em alta complexidade, que estabilizou, era transferido para a média, para liberar o leito de alta para outro paciente de alta. Então, foram estratégias para otimizar o leito, adequando o paciente ao leito, né? Essa foi a ideia. Não só receber o paciente. Não, espera aí, que paciente nós vamos receber? Quais são as necessidades? Quais são os riscos?
Então, nós estamos estruturados para atender esse paciente com resolutividade, com segurança, para otimizar essa capacidade que nós temos. Senão, nós vamos ver qual unidade que está preparada. Então, tinha o JF, tinha o Hospital de Campanha, o Da Vinci, o HGF, outros hospitais que estavam também na rede para dar essa assistência integrada, né, de rede. Então, foi assim que a gente tem ainda trabalhado, né, para otimizar o leito, para ofertar mais vagas, né, e, quando necessário, ampliar leitos também, né? Agora já estamos iniciando hoje um processo de desestruturação desse sistema que foi criado, né? Porque a gente está observando aí já a curva em declínio, né? E a gente já está desmontando, mas deixando numa condição favorável para, se houver uma segunda, né, onda, a gente reestruturar novamente de forma até mais rápida do que a primeira vez, né? Então, é um jogo clínico, administrativo, né, que a gente faz todo dia para se adaptar a esse dinamismo da pandemia, né? Mas a gente já está imaginando que dentro de pouco tempo a gente vai estar com o nosso novo normal funcionando, né? Essa é a ideia aí. Se Deus quiser, doutor. E parabéns, realmente, essa estratégia, ela realmente tem mostrado eficiência, né? Até que os números estão caindo e ocupar um leito assim, é preocupante por todos os aspectos, aspecto de custo também, aspecto para a próxima pessoa vir a utilizar, enfim, essa articulação que vocês fizeram em toda a rede de saúde realmente foi muito boa, parabéns. Bom, doutor, com relação à humanização, né? O atendimento humanizado nos hospitais, né, na área da saúde, ele é muito importante. E na pandemia é algo assim muito sensível, até porque em face do contágio tem o próprio problema dos pacientes e, claro, também dos profissionais de saúde. Como é que o gestor ele deve proceder com um trabalho de humanização nesse período tão crítico com a pandemia da Covid? Todos os procedimentos, processos assistenciais e administrativos também, eles foram revistos, reformados, né? Porque, por exemplo, a questão da contaminação, ela atingiu frontalmente o programa de humanização, porque a gente não podia mais ter o acompanhante ali, a visita da família ao paciente, né? Até nos horários, nas situações mais críticas, como no caso de óbito, né? A gente viu aí as famílias ficarem distantes, né? Então, nós procuramos estratégias alternativas para minimizar essa questão do isolamento, né, da família com o seu paciente, seu ente querido, né? Então, nós criamos aí um sistema o boletim de informação diário, porque muitas vezes a família quer só saber se o seu paciente está bem, se ele melhorou ou se ele teve alguma piora, né? Qual é o prognóstico dele, qual é a perspectiva dele de sair. Então, nós criamos esse boletim diário, que é um grupo de médicos diaristas, todos os dias, de manhã, logo cedo, avalia todos os pacientes e, através de um sistema de contatos telefônicos e, em algumas situações, até um agendamento de um horário especial para a família, para passar informação, quando é um caso mais delicado, né? Uma equipe multi para dar uma informação mais qualificada. Isso tem ajudado as famílias digamos assim, a aceitarem, né, enfrentar melhor esse momento da questão do isolamento. Em relação aos pacientes, o foco maior tem sido realmente tirar o paciente da situação de sofrimento, né? O paciente não sentir dor, não passar de desconforto respiratório, não ter o seu sono prejudicado, né? A gente associou também outras terapias de apoio, além da médica farmacológica, né? A gente associou a assistência fisioterápica, a massoterapia, enfim, e alguns pacientes até terapia ocupacional, aqueles que estão em condições mais estáveis, né? Nós acionamos o grupo das terapias integrativas
para dar esse suporte, não só para os pacientes, mas também para os profissionais, né? Então, o trabalho de humanização tem sido, dentro do possível, né, promover uma boa comunicação, promover essa informação o mais atualizada e adequada possível com a família, né, com o paciente, o carinho da equipe, né? Eu sei que assim, o profissional de saúde, eu sou um deles, a gente quer que o paciente fique feliz, a gente sabe que o hospital não é um local agradável para ninguém, ninguém quer estar no hospital, né? Mas a gente tenta fazer essa estadia ser a menos traumática possível, com atenção, com respeito, muitas vezes tentando minimizar o sofrimento, né? Com apoio de equipe multiprofissional também, né? Psicólogos. Mas isso não é fácil quando você está diante do paciente em estado crítico, né? Mas, na medida que o paciente estabiliza, a gente viu aí um clima muito diferente do habitual, né? Os pacientes que se recuperam, saem da UTI sendo homenageados, né? Com aplausos, com presentes, a equipe vibrando junto com o paciente pela sua melhora, né? Antes mesmo da alta, né? Durante a internação, eu vi essas cenas assim emocionantes da equipe assim totalmente integrada com o paciente, né? Não só na questão da assistência médica, farmacológica, mas nessa questão holística do apoio psicológico, religioso, né? Que muitas pessoas se sentem beneficiadas com isso, né? A gente entende que o tratamento é muito mais do que a assistência médica, né? E a equipe de enfermagem também é muito junto ali dos pacientes. O dimensionamento da equipe também mudou, então ficou mais a qualificação técnica da equipe, né? Nós tivemos pela nossa UTI eram praticamente todas enfermeiras com especialização em medicina intensiva, porque nós não tínhamos técnicos suficientes, então isso nos obrigou a ter uma equipe mais qualificada ainda, né? Então, tudo isso, de certa forma, foi o lado bom dessa experiência, né? Foi uma outra forma de fazer a urbanização do atendimento, né? Mas um aprendizado também, né, para todos. Imagino. Realmente, a humanização, assim, ela sempre é cada vez mais desafiadora. E passando, então, pela pandemia, nem se fala, né, doutor? E Mas, nós tivemos, realmente... desculpe interromper, nós tivemos também uma experiência interessante, foi com as videoconferências da família com o paciente, né? Inclusive, teve um hospital, o JF, que criou até a Jandira, né? Homenagem a uma grande profissional da saúde, né? A Jandira era um tablet, né? Que videoconferência, os pacientes conversavam com a família, né? E tomavam conhecimento como é que estava a sua horta em casa, como é que estavam os filhos, os netos, né? Então, foi uma forma, sem sentir o cheiro, o calor ali do abraço, mas poder ver e interagir com a família, né? Então, foram novas experiências, inovações, né? Nessa forma de comunicação que nós terminamos, né, aderindo aí nesse momento de pandemia, né? Então, são muitas, mas o calor humano dentro da UTI, ali, essa energia positiva da equipe, mesmo cansada, mesmo ali, às vezes, sem dormir, né? Mas se sentindo importante realmente de poder fazer essa grande contribuição, né? E de ver o resultado, né, do paciente saindo de alta, curado, né? Satisfeito por ter sido atendido, né? Verdade, doutor. Histórias assim realmente nos emocionam e é um estímulo para outras equipes, outras instituições hospitalares poderem adotar. Parabéns. Bom, doutor, com relação à manutenção hospitalar, também é sempre desafiador, justamente na questão de prevenção, né, de possíveis problemas e tal. Vem a questão da higienização, enfim. Nessa pandemia, o que ficou diferente para vocês, gestores, lidarem com a questão da higienização, com a questão da manutenção dos equipamentos hospitalares? É, os hospitais, como a gente conhece bem, né, mesmo os privados mais estruturados, passam por momentos de dificuldade nessa questão da manutenção, exatamente porque é um serviço que funciona 24 horas.
né, de segunda a domingo, ele não tem interrupção. Então, os equipamentos se desgastam mais rapidamente, né? As instalações se desgastam mais rapidamente, diferente de uma residência que você ou uma empresa de outro ramo que à noite não funciona, fim de semana não funciona, né? O hospital ele tem uma utilização 24 horas. Então, a manutenção tem que ser mais presente, atuante, né? Um pequeno arranhão na parede ali pode se tornar um problema de infecção hospitalar. Então, a gente tem que ter uma atenção muito cuidadosa. E nesse processo da pandemia, além dessa realidade aí do uso intenso, né, nós tivemos a questão da contaminação também. Então, a manutenção continuou até mais intensa, né, mas utilizando proteção individual e coletiva, né, adequada, conforme os protocolos, né. Então, nós procuramos sempre, na medida do possível, levar os profissionais que já tiveram contato, que já estavam imunizados da Covid, né, para fazer a manutenção nas áreas mais críticas, né, onde estavam os pacientes ali mais graves. Mas muitas vezes a gente teve que a própria equipe assistencial ali de apoio ajudar nesse processo de manutenção, né, para poder garantir que os equipamentos estivessem funcionando ali adequadamente, né, calibrados, dando o suporte que o paciente precisa, né? Então, foi um momento também da equipe até aprender, interagir mais. Eu estava vendo hoje, conversando com alguns, fazendo um balanço desse período do Covid, que a gente vai começar agora o processo de retorno à normalidade, né, do funcionamento do hospital, no padrão anterior, e a gente vendo o quanto foi interessante que a enfermeira, o médico, entendesse mais do respirador, entendesse mais do sistema de fornecimento de gases, do sistema de informação, né, do hospital, para poder dar resposta, porque ele estava ali sozinho dentro daquela unidade, de certa forma, isolado do resto do hospital, né? Como fosse uma bolha, né? A área de atendimento do Covid se tornou como fosse uma bolha. Então, a equipe teve que se adaptar, teve que aprender, né, a entender também de outras atividades, de outros procedimentos que fazem parte de um hospital, né? Mas o desafio maior foi realmente a gente conseguir equipamentos, principalmente respiradores, né, oxímetros, monitores multiparâmetro, né? Porque nós passamos a ter unidades com 100% de pacientes entubados, né, em monitoramento contínuo, né? Então, isso gerou uma dificuldade muito grande para os gestores, né, para a gestão, se adaptarem. Então, novas estratégias foram criadas ali, dividindo alguns equipamentos, e o processo de higienização também foi revisto, foi adequado, né, a essa situação. Então, por exemplo, lá no hospital, nós dividimos o hospital, o hospital do paciente do Covid e o paciente Covid, né, onde você tem um acesso diferenciado, né, que não havia cruzamento da área limpa com a área, digamos assim, contaminada, né? Funcionava como duas áreas independentes, separadas, isoladas, né? A área de paramentação dos profissionais é uma área que tem todas as rotinas ali, desde a questão da chegada do profissional, o banho, a vestimenta, né, a preparação para entrar na unidade de Covid, né, como fosse realmente um espaço totalmente diferente do que é normalmente. E depois a questão do repouso, a questão da alimentação, a questão da desparamentação desses pacientes, desses profissionais, também seguindo protocolos recomendados aí pelas agências, né, de regulação de saúde. E hoje nós temos também algumas práticas que a gente mantinha no hospital e fazia campanha, como a lavagem das mãos, né, trabalhada de forma muito mais intensa e espontânea também pela própria equipe, né? Então, houve também uma ação muito forte em cima dessa questão
da preparação dos profissionais, da higienização dos ambientes, né? Não é aquela mesma sistemática que se fazia antes, né? Uma sistemática muito mais a miúde e muito mais intensa, né? A limpeza terminal que se fazia eventualmente na saída de um paciente, ela passou a ser feita regularmente, periodicamente, com o paciente internado, né? Para poder evitar que o paciente adquirisse uma infecção secundária, né? Porque muitas vezes não é nem infecção viral que mata o paciente, é a infecção secundária, porque ele tem a sua imunidade comprometida. Então, a higienização, essa questão da biossegurança se tornou essencial, vital, dentro desse procedimento, dessa assistência ao Covid, né? Perfeito. Doutor, com relação aos hospitais de campanha, o Brasil todo, né, colocou aí os seus hospitais de campanha, acredito que praticamente todos os estados, para poder auxiliar no enfrentamento da Covid, né? Essa estrutura dos hospitais de campanha, o senhor, como gestor, o senhor acredita que, de repente, ela poderia ficar um pouco mais tempo quando a pandemia ela cessar? A gente já está falando já meio assim, quando a pandemia terminar. E, de repente, esses hospitais de campanha, eles podem até ajudar em outras doenças, né? Tem um aspecto aí, talvez algumas pessoas não conheçam, é que o hospital de campanha ele não tem toda a estrutura que um hospital tem, né? Então, porque exatamente ele tem uma finalidade, que é criar leitos extraordinários, né, temporariamente, para tirar aquele paciente que está numa situação ali crítica, com risco iminente de morte, e estabilizar o paciente. Eu não diria nem que a cura é o objetivo é tirar o paciente do risco de morte, né? E por isso a estrutura ela é uma estrutura adaptada, né? É uma estrutura mais simples em termos de complexidade, né? Você não tem todos aqueles elementos que você tem numa estrutura hospitalar permanente, né? A questão do apoio diagnóstico, do apoio de imagem, laboratório, né? Você não tem essa estrutura. A área de apoio técnico, né? A equipe é uma área também improvisada, que não tem condição de suportar um movimento contínuo por muito tempo, né? A manutenção é uma manutenção diferenciada. Então, no local, muitas vezes, ali, que não tem como dar continuidade àquela estrutura, né? Porque foi feito realmente ali para uma situação emergencial. Então, é uma estrutura que se assemelha muito com o hospital, mas ela não tem a infraestrutura, o apoio que um hospital tem e que é necessário para dar uma assistência adequada aos pacientes. São leitos extraordinários, não vou dizer precário, porque a gente tem ali o que o paciente precisa, tá certo? Mas se um paciente, por exemplo, que tem outras comorbidades, ele já não teria condição de dar assistência ali, né? Para fazer uma hemodiálise, para fazer uma hemodinâmica, para fazer uma avaliação cirúrgica, um tratamento cirúrgico. Você não tem um centro cirúrgico para dar suporte, né? Você tem uma unidade com ponto de oxigênio, com equipamentos de monitoramento, né, profissionais, mas o resto da estrutura que compõe um sistema hospitalar não é adequado para dar continuidade. Então, ela se presta realmente para uma situação emergencial temporária, né? Mas, assim, o que é que a gente viu aí com essa experiência? É que os estados aí que se organizaram mais rápido, mais precocemente, conseguiram montar boas estruturas para dar esse suporte. Então, a gente acredita que, se houver uma necessidade de reestruturar, né, será muito mais rápido e até com mais eficácia do que foi essa experiência inicial, porque a gente já sabe hoje o que faltou, o que poderia dar melhor resultado, né, o que poderia reduzir o tempo, fazer com que as coisas funcionassem melhor, né? Então, eu não vejo assim, possibilidade de que essa estrutura de hospital de campanha possa se perpetuar por conta da infraestrutura de apoio que a assistência. Ali é só praticamente a área assistencial.
Mas no hospital nós temos a área de apoio, né, e temos a área administrativa e financeira, que está extremamente reduzida, né, fragilizada. Muitas vezes essas unidades estão sendo gerenciadas à distância. Ali fica só a equipe realmente da assistência direta ao paciente, né? Então, não é uma estrutura adequada que possa ser continuada, né? E existem exceções, por exemplo, hospitais que estavam para ser inaugurados e passaram a ser hospitais de campanha, não, aí é diferente, porque ele tem toda a infraestrutura para continuar funcionando, né? Aí vai depender aí da política, dos recursos, enfim, da definição de necessidades, né, a nível de governo, ou próprio da rede privada também, se já estava com a intenção de ampliar e agora já tem uma estrutura ali iniciada, né? Mas os hospitais puramente de campanha, a finalidade deles é realmente temporária. Bom, perfeito, doutor. Com relação à saúde mental, nós sabemos que a saúde mental, a pandemia, ela vai potencializar muito a questão desse problema, né? Principalmente, claro, nos profissionais de saúde. Como é que o gestor ele deve proceder, ele deve trabalhar em ter esse cuidado com os pacientes, justamente para não ter essas problemáticas de saúde mental, visto que aqueles profissionais que atuam, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, que é um ponto muito delicado, muito estressante. O que a gente poderia dizer que a pandemia está nos ensinando com isso? Perfeito. Nós vimos aí tudo o que acontecia, digamos, no normal, né, do nosso sistema de saúde, nossos hospitais antes, passou a acontecer de forma mais intensa, né? Então, as fragilidades que nós tínhamos, que eram, digamos, ali, contingenciadas ali, que eram suportadas, né, elas passaram a ser mais prementes, mais evidentes, né, mais estressantes, né? Essa questão, por exemplo, do psicológico, da questão do lado emocional dos profissionais, também está sendo ainda muito atingida, né? Por quê? Esses profissionais ficam afastados das famílias. Muitas vezes eles dobram plantão porque não tem a equipe completa, então ele tem que continuar o plantão. Às vezes isso gera até pessoas ficando mais de 24 horas sem sair daquela unidade, né? Naquele ambiente confinado ali, aquele barulho de ventiladores, de monitores, né? Muitas vezes ele sai daquele hospital depois de 24 horas e já vai para outro hospital, porque ele tinha um outro emprego e tem que continuar lá também. Então, muitas vezes, esse afastamento da família, da atividade social, né? Enfim, é mais um agravante para mexer com a mente, né? E a outra coisa que a gente vê além do trabalho mais pesado, porque a gente tem ouvido os depoimentos das pessoas que não conseguem parar, às vezes, para tomar um copo d'água, porque o paciente pode ali desestabilizar, né? Ele precisa estar ali fazendo um monitoramento contínuo, né? Esses pacientes entram num estado de exaustão, né? Física também, né? Físico e mental, né? Muitas vezes, outra coisa, a gente nunca tinha visto tantos óbitos. Nós, profissionais de saúde, a gente gosta de ver o nascimento, a pessoa se recuperando, mas o óbito é traumático até para o profissional que foi capacitado e que vive nesse ambiente. Então, ali, de repente, quando nós tivemos o pico, né, várias pessoas entrando ali, conversando, e depois você ter esse sofrimento junto com a família ali. Isso vai mexendo com a mente, vai mexendo com o aspecto psicológico das pessoas. E começa a haver realmente ali conflitos, né? Problemas de depressão, né? De angústia, ansiedade. Então, é um terreno fértil para essas neuroses, essa afetação psicológica dos profissionais, né? Isso muitas vezes é causa de adoecimento mesmo, né? Das doenças psicossomáticas, né? Se manifestarem, né? Pessoas perderem até, às vezes, o controle emocional
né, facilmente, né, porque está sem dormir há várias horas, né, atendendo pacientes graves, sobrecarregado, vendo essa questão do óbito. Então, nós procuramos, assim, cada hospital, né, com a sua estrutura, né, criar oportunidades de alívio, né, de descarga dessas energias que a gente sofre nesses momentos, né? Então, por exemplo, lá no hospital, nós temos lá um centro de terapias integrativas, que nós temos profissionais não médicos, né, fisioterapeutas, terapia ocupacional, psicólogos, massoterapeutas. Então, nós fizemos um programa, né, criamos um ambulatório para o comédico que avaliava os profissionais com suspeita ou confirmação, e aí tinha um protocolo de encaminhamento, inclusive até para, se fosse o caso, internar esses profissionais no próprio hospital, né, para dar uma atenção diferenciada para eles se sentirem seguros que estão sendo cuidados, né. O pessoal da TO aplicou um teste psicológico, um teste de avaliação de estresse. A partir desse teste, a gente passou a avaliar necessidades e alguns eram encaminhados para um apoio psicológico individual ou para uma sessão de psicologia de grupo, né, para sessões de massoterapia, né, e também apoio da fisioterapia, né, para sessões de fisioterapia. Criamos, inclusive, uma sistemática diária nas unidades de Covid de massoterapia para os profissionais que estavam no plantão, né? Essa sessão era bem breve, mas era no começo do plantão e no meio do plantão. Ainda persiste esse programa, né? Nós temos essa abordagem. Então, com esse apoio aí, a gente até nós estamos agora fazendo um levantamento, porque isso tem dado resultado muito interessante em termos de conforto, em termos de apoio psicológico para os profissionais, porque ele é visto por uma equipe de profissionais multidisciplinar, né, que cuidam muito bem dessa questão do psicológico, né? Nós não tivemos nenhum profissional até agora que precisou de apoio psiquiátrico ou terapêutico medicamentoso. Nós temos trabalhado muito com essas terapias de apoio que têm sido muito importantes e têm dado um excelente resultado nessa questão do equilíbrio emocional, né? Esse apoio do ambulatório com médico para dar suporte nessa questão do paciente, do profissional que adoeceu, né? E nessa questão do apoio psicológico também, né? Então, tem sido assim a nossa abordagem. Eu estava até tentando ver aqui, que eu recebi agora, que eu estou fazendo exatamente agora um balanço, que eu vou fazer um relatório dessa experiência para que a gente deixe isso na memória, né, do serviço para outras necessidades mais na frente, né? Mas, assim, são abordagens que a gente está aprendendo hoje no dia a dia. Nós construímos aí uma parceria, uma cooperação técnico-científica com o Hospital do Coração em São Paulo. Todos os dias, durante o período da manhã, né, lá para o final da manhã, e no final da tarde, nós abrimos uma videoconferência com uma equipe da UTI do Hospital HCO de São Paulo. E nós discutimos vários aspectos, desde a questão da conduta com o paciente, da aplicação de protocolos, de técnicas, né, a questão da biossegurança. A gente está sempre trocando ideias. Esse grupo lá está em contato com outros hospitais, outros centros mundiais que já passaram pela pandemia. Então, é uma rede de informação e troca de experiências. Feita uma visita à beira de leito com os especialistas lá, porque em São Paulo, o HCO, além de ter um maior volume de pacientes com estado grave, Covid, eles também estão há mais tempo nessa pandemia, né? Então, foi uma troca de experiência interessante. Eu fiquei muito feliz porque agora, nesse momento, né, nós estamos passando experiências técnicas que deram resultados. Eu estava vendo aqui, nossa equipe da fisioterapia
desenvolveu, através de uma técnica que já existia, uma adequação, um sistema chamado TGI, para os pacientes com uma super retenção de CO2, que gerou um resultado tão surpreendente, né, que hoje está sendo adotado lá no HCO para esses pacientes que eles não conseguiam ter o resultado com a medicação. E com essa técnica fisioterápica, desenvolvida aqui em Fortaleza, no nosso Hospital da Mulher, pela nossa equipe de fisioterapia com os plantonistas da UTI, nós conseguimos evitar que o paciente fosse entubado. Porque quando o paciente é entubado, ele passa a ter um risco a mais, que é o risco da intubação. Então, nós evitamos esses pacientes que já tinham critério de intubação, não precisaram ser intubados, né? Então, quer dizer, essa foi uma experiência exitosa desse trabalho, né, dessa troca de informações, esse compartilhamento de experiências, né, com outros hospitais. Então, tudo isso aí motiva a equipe também, né? Essa questão científica de buscar o protocolo mais atualizado, de pesquisar novas tecnologias, novos procedimentos para dar assistência àqueles pacientes que estão com a resposta, digamos, não esperada ou mais complicada, e ver que isso está dando resultado, isso cria uma empolgação, cria um estímulo, né, para a equipe também, né? E impacta positivamente na questão do psicológico desses profissionais, porque eles se sentem ali mais importantes ainda para assistência aos pacientes, né? Então, nessa questão que você falou aí, né, a gente vai somando a sinergia aí de saberes, né? Nós vimos aí setores que não se comunicavam estarem trabalhando lado a lado, né? Área de engenharia, com a área assistencial, com a área administrativa, né? Entendendo do processo assistencial, nós vamos sair dessa pandemia com uma equipe muito mais qualificada, com um atendimento muito mais efetivo do que nós tínhamos antes. Porque nós estamos aprendendo a conviver com adversidades que nós nunca tivemos antes, né? E a trabalhar melhor com os recursos que nós temos, porque nós vivemos uma escassez de recursos, de tecnologias, de profissionais, e estamos sobrevivendo a esse momento, né, com essa criatividade, essa dedicação das pessoas, né? Então, esses são os pontos assim que eu destaco, né, para lhe passar aí né, no seu programa. Perfeito, doutor. Bom, com relação à retomada das atividades, bom, o estado do Ceará está passando pela reabertura gradual da sua economia, algumas atividades já estão reabrindo, voltando ao funcionamento. Como que o senhor avalia a retomada dessas atividades com o impacto de poder aumentar a demanda hospitalar, não só por Covid, mas, de repente, algumas outras doenças? Por exemplo, o que a gente viu aí no período do Covid? Uma redução assim substancial, segundo algumas estatísticas, chegou até a 60% de redução de acidentes de moto, né? Porque a menor circulação de automóveis, de motos, né? As pessoas mais contidas, né? A questão da embriaguez e a direção, né? Praticamente zerada nesse período, né? Nós tivemos aí uma queda nos acidentes, que é uma das principais causas de internação de jovens e de morte também, né? Então, caiu a internação, caiu a mortalidade, né, disso aí. Outras doenças, as doenças crônicas, sua descompensação, né, elas continuam, né? Isso nós vamos ter ainda cada vez mais, por conta do envelhecimento da população, da transição demográfica, a gente vai continuar tendo essa tendência de ter pacientes mais crônicos, com múltiplas comorbidades. Então, os hospitais vão continuar tendo que se adaptar a essa realidade. A questão da pandemia específica, a guerra não, a batalha está sendo ganha, mas a guerra ainda não, né? A gente viu a curva começar a declinar, mas a gente sabe que isso tem muito a ver por conta do isolamento que houve, né? E agora, com a abertura,
A preocupação é grande porque nós temos uma população com nível de educação e saúde ainda muito precário, né? As instalações hidrossanitárias da população ainda são muito deficientes, né? A questão das condições de moradia, de hábitos de vida. Então, a questão cultural mesmo também, né? Das pessoas para se adaptar. Houve aí uma certa reação, né? Das pessoas de procurar se cuidar na questão do lavagem das mãos, o álcool gel, as máscaras, o isolamento social, mas a gente sabe que é uma bola no fundo da piscina, né? Na hora que liberar, as pessoas voltam a fazer festas, aglomerações, né? É do brasileiro animado, festivo, né? De fazer as suas reuniões, né? E há sempre esse temor, né? Porque como ainda muitas pessoas não foram contagiadas, não têm imunidade, e não se sabe nem ainda se essa imunidade ela é permanente, né? Porque existem dúvidas aí. É uma incerteza que paira nesse momento. O que é que eu tenho observado aí nas estatísticas, né? As centrais de regulação tiveram realmente uma substancial redução de pedido de vagas para internação, né? Chegando aí a mais de 60% de redução, alguns dias até zerando pedido de vaga de UTI. Isso não acontecia há poucas semanas atrás, né? Onde a gente não tinha vaga para atender às demandas, né? E nós temos hoje leitos disponíveis, já estamos agora desativando esses leitos, mas é aquela coisa, nos preparando para reativá-los se houver uma nova onda de contaminação e de adoecimento das pessoas, né? A gente não está, digamos assim, totalmente seguro, né, de que não teremos necessidade de voltar a fazer isolamentos, de voltar a ter estruturas extraordinárias de assistência. Porque quando houve essa abertura, 8 dias depois, nós voltamos a ter picos de internação. Não como antes, né? Alguns dias com nenhum, alguns dias com alguns, e alguns dias com um número que chamou a atenção das autoridades. Então, estamos vendo a tendência, quando a gente olha numa linha de tempo, uma tendência de queda indiscutivelmente, mas voltou a ter alguns picos na curva que nos chamam a atenção e nos preocupam. Se foi a abertura, que já começou a ter esse impacto. Então, com os próximos dias, né, nós vamos poder ter aí uma visão mais clara se essa abertura está colocando em risco, né? E o governo já está preparado para alguns estados, algumas cidades já estão retornando o lockdown, já estão retornando a essas medidas mais drásticas, porque notaram que houve um recrudescimento dessas epidemias, esse adoecimento da população, né? Então a gente está aqui assim diariamente, né? A gente avalia de manhã e de tarde como é que está a internação, como é que está a gravidade dos pacientes, a mortalidade, né? E passando essas informações online para as autoridades sanitárias competentes, as secretarias, né, os secretários, para essa análise, né? Eles montaram um comitê de crise em cada secretaria. Dentro do hospital nós temos nosso comitê de crise e a gente interage 24 horas, né? Com videoconferência, com relatórios sendo encaminhados, para exatamente a gente ir passando essa visão, essa realidade, para que as autoridades possam tomar decisões com um pouco mais de certeza, né? Mas ainda totalmente imprevisível. Não dá para a gente ter nenhuma segurança de que essa abertura vai continuar, né, sendo ampliada. Eu acho que ainda não. Certo? Essa é a nossa visão. Perfeito, doutor. Perfeito. É muito importante que a sociedade também ela faça a sua parte, né? A gente sabe que a economia no mundo todo ela não pode literalmente parar. Algumas aberturas elas têm que ser feitas mesmo para justamente fazer um pouquinho da roda girar.
mas nós, como sociedade, a gente tem que também cooperar com isso, porque não adianta também reabrir e todo mundo sair sem máscara, reunir os amigos, casa de show, festa, privados em casa, etc. e tal. E vai acontecer tudo de novo e todo mundo vai pagar por essa situação e vamos voltar a estaca zero, que é muito ruim, realmente. O lockdown ele é uma situação assim, muito drástica mesmo, é duro, mas, porém, necessário, então tá que trouxe resultado, né? E eu acho que ninguém quer passar de novo por um lockdown, pelo amor de Deus, tá, doutor? É. Mas, enfim. Todos os dias a gente está olhando, a programação está sendo diária, né? Eu vejo como foi o dia anterior para programar o dia de hoje, né? Eu acredito que o governo também os governantes, né, os gestores maiores também estão trabalhando muito assim, olhando a série histórica da última semana, mas olhando muito o que aconteceu ontem, né? E a gente está aqui, digamos assim, ainda com as armas na mão, né? Pronto para ir para nova guerra se acontecer, né? Mas dentro do hospital a gente trabalha também muito forte essa questão da conscientização, né? Os gestores procuram, né, na medida do possível, também seguir rigorosamente essas medidas, né? E as famílias desses profissionais também, a gente procura trabalhar, de certa forma, essa postura, essa conduta preventiva, né? E o governo está aí fazendo a sua parte aí, com as suas dificuldades, limitações, né, de tentar convencer a população a passar uma orientação mais segura aí, uma educação em saúde, né, para que as pessoas realmente entendam que não é ficção científica, né? Quem está dentro dos hospitais, a gente está vendo que lamentavelmente é uma situação muito, muito grave, né? Mas estamos andando aí bem nesse caminho aí, né? Maravilha. Doutor, a pandemia ela potencializou, infelizmente, as fake news na saúde. Nossa, fake news é algo assim até absurdo, mas é uma realidade. Como o senhor avalia, né, essas fake news que têm acontecido aí na área da saúde, que ela é prejudicial para o sistema de saúde, ela é prejudicial para o gestor, para os profissionais que ali atuam, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, etc., e para nós, como pacientes, tanto que iremos utilizar o serviço público ou o serviço privado. Como é que o senhor avalia isso tudo? A fake news é um problema a mais num momento tão crítico quanto esse que a gente está vivendo, né? Porque pior do que a falta de informação é a má informação, porque induz as pessoas a mudarem ou não adotarem hábitos, né, seguros, ou adotarem hábitos inseguros, né? E isso pode estar causando danos adicionais. A gente imagina, pelas estatísticas que se falam aí, né, que muitas pessoas fazem isso porque querem ter seu momento né, de glória, de aparecer, né, nas redes sociais, né, com soluções. O brasileiro tem hábito, todo mundo tem um pouco de medicina de louco, todo mundo tem um pouco, todo mundo quer prescrever alguma coisa, né? Também tem o lado aí da ansiedade e daquela coisa da ficção, né, de achar que fazer associações casuísticas e achar que aquilo ali foi o que causou não ter a doença, né? Tomei uma coisa, um suco com alguma coisa e aquilo ali fez com que eu ficasse imune. Quer dizer, esse mundo imaginário de que eu descobri ali como fazer uma fórmula mágica, né? Então, tudo isso aí tem influenciado, né? Eu diria até a própria falta de conhecimento científico, de conhecimento da saúde, né? Associado também pessoas que têm interesses escusos, né, por trás das suas publicações, né? São múltiplos fatores, múltiplos motivadores
para a fake news. Agora, olhando a repercussão dessas fake news, elas podem causar realmente tragédias, né? Porque uma informação que bloqueia uma orientação técnica, uma orientação de prevenção, né, ou de cuidados essenciais, ela para pessoas que não estão bem assim preparadas para fazer uma análise crítica, muitas vezes pegam essa informação colocadas em canais de redes sociais que não tem nenhum respaldo técnico, que não tem nenhuma regulamentação ou controle, né? E essas pessoas podem embarcar, né? Não só elas, mas a família inteira, né? E muitas vezes profissionais que são referências, pessoas com credibilidade, né? Podem cair na armadilha, né? Serem iludidas com uma informação, uma fake news bem elaborada, né? Com uma argumentação bem fundamentada, falaciosa, mas bem argumentada, bem estruturada, e pode iludir pessoas importantes, pessoas com formadores de opinião, e essas pessoas terminarem sendo vítimas e multiplicadores inconscientes de uma informação equivocada, né? Então, e aí eu vejo uma preocupação maior, porque essas pessoas elas são referências e elas podem estar inocentemente ou por descuido gerando um problema para a saúde da população, né? Então, eu tenho visto aí operações policiais, hoje mesmo parece que está tendo aqui em Fortaleza, para buscar pessoas que estão fazendo essas publicações, né? Então, eu diria assim, muito cuidado com a fonte da informação, né? Se está vindo de um canal, como a gente tem esse cuidado quando vai fazer uma aquisição pela internet, né? Se você está tratando com um site seguro, a mesma coisa você está pegando informação de um centro de referência, né? Formal, legítimo, né? Científico, e não passar essa informação se não tiver absoluta certeza de que tirou de um artigo científico, de uma revista conceituada ou de uma entidade que tem realmente capacitação técnica para passar essa informação, né? Porque até as informações da própria literatura, muitas vezes, elas estão mudando, né? Porque saiu um artigo, uma pesquisa nova, e mudou aquele conceito, aquela experiência, aquela proposta terapêutica, né? E imagine você estar numa pandemia de fake news, né? Povoando, influenciando, né? O comportamento, a maneira de agir, de viver das pessoas, né? Então, é um perigo tão grande quanto a própria doença da pandemia. É a informação distorcida, a informação equivocada, a informação falaciosa, que muitas vezes a intenção realmente é criar um pânico maior do que o que já existe, né? Ou induzir as pessoas a não seguir as orientações de segurança, né? Então, é preocupante isso aí, né? O que nós fazemos lá? Nós somos, com frequência, consultados, né? Ou pessoalmente, ou pela internet, ou por telefone, às vezes até por profissionais de saúde, né? Nós buscamos, na nossa biblioteca, né? Nós temos, cada vez mais, tem surgido novas pesquisas, novas orientações, protocolos, a gente busca o que há, né, de definido para tentar responder essas dúvidas, essas perguntas que surgem no dia a dia, né? É difícil um dia de trabalho que a gente não tenha pessoas pedindo informação, pedindo orientação, né, de como fazer, né? Algumas medidas já são bastante consolidadas, estabelecidas, validadas, né, cientificamente, que são realmente efetivas, mas todos os dias a gente está tendo aí contato com novas informações, novas propostas, né? Então, eu aconselho a população que está aí tendo essa oportunidade de ouvir a nossa conversa, né, de que procure checar com muito cuidado, primeiro para a sua pessoa, para a sua família, se essa informação tem procedência de um órgão
habilitado, capacitado para informar, né? E não passe para frente se você não tiver certeza disso, porque você pode estar causando um dano muito maior até do que a sua família e a sua própria pessoa, né? Então é muito relevante isso. E as pessoas inocentemente passam, às vezes até achando que estão colaborando com aquelas outras pessoas, né? Mas podem estar causando um problema mais sério ainda, né? É mais ou menos assim que eu enxergo isso, né? É difícil de controlar, mas a gente pode se proteger contra fake news. É isso que é mais importante. As autoridades não vão conseguir eliminar essas fontes, esses focos, porque a internet está aberta aí para todo mundo, né? Então é a gente procurar se capacitar, aprender, né, da maneira correta e não seguir fielmente qualquer anúncio feito em redes sociais que não são habilitadas para isso, né? Esse é o meu pensamento. Verdade, doutor. Realmente, a gente está passando por um momento muito grande com a desinformação. E nós temos que lutar pela boa informação. E é isso que o Jornal do Médico, há mais de 15 anos, ele preza por esse trabalho. Informação com confiança e credibilidade acima de tudo. Acima de tudo. Isso aí é algo que não abrimos mão. Bom, doutor, a gente está quase chegando aqui ao final do nosso programa. Pós-pandemia, como o senhor avalia a questão do aprendizado, a evolução do sistema de saúde, em termos de gestão, claro, tanto o público quanto o privado, a estrutura hospitalar? Como é que o senhor avalia que deve ser pós-pandemia? Eu vislumbro um momento de crescimento do nosso sistema de saúde e também na educação da nossa população com esses novos hábitos que foram assim impostos aí pela pandemia, né? Pela necessidade da pandemia. Vejo dentro dos hospitais também mudanças assim importantes, significativas. A gente está vendo aí as equipes, tudo que se deseja para um bom resultado assistencial, né? Assistencial de funcionamento, na visão também de uso racional dos recursos, né? Dentro das instituições públicas e privadas. A pandemia nos trouxe essa oportunidade de trabalhar em equipe, de buscar evidências científicas, não trabalhar com empirismo mais, buscar as melhores práticas, de organizar o processo de trabalho e a integração de setores dentro do hospital. Setor de laboratório, setor de imagem, setor de manutenção, setor de hotelaria, com o olhar para o paciente, no foco do paciente. Isso foi um avanço, eu diria, intangível, imensurável, né? Que nós vamos observar o impacto disso nos resultados assistenciais daqui para frente. Nós já observamos aqui, na nossa UTI, uma redução, por exemplo, de mortalidade, maior rotatividade de leito, redução de extubação de pacientes, aumento de extubação de pacientes, quer dizer, o paciente ficava muito tempo entubado, passou a ter um tempo de intubação menor, né? E por conta disso, redução de infecção hospitalar. Então, são alguns pequenos ganhos, assim, né? A otimização do leito, a redução da mortalidade, trabalhar com protocolos científicos, né? Que a gente e esse trabalho de todos os atores ali da assistência, né? Conversarem, ali interagirem, né? No planejamento, né? E nessa relação com as famílias também, né? Dos pacientes, a relação com o paciente que ficou mais próxima, né? Então nós observamos alguns ganhos bem interessantes, olhando microscopicamente para dentro da assistência de um hospital, né? Na visão maior de sistema, a gente trabalhou e está trabalhando muito intensamente com uma questão de sobrevivência em rede, né? Adequando o paciente ao leito, né? Essa conversa ficou mais fácil, mais rápida, mais eficaz,
entre hospitais, né, de diferentes níveis, atenção primária com a média complexidade, com a alta complexidade, funcionando em rede, onde a atenção primária passou a ocupar o seu real espaço de regulador do sistema, mudando aquela lógica hospitalocêntrica, né, do paciente ir para o hospital terciário em primeira instância. Não, a atenção primária, atenção nas UPAs, nos hospitais de emergência, no centro de saúde, passando a ser a porta de entrada do sistema e o regulador de toda a hierarquia assistencial do paciente, a otimização dos recursos diagnósticos, terapêuticos, né? Esse compartilhamento de saberes entre instituições locais e até à distância, né? Buscando a troca de experiências e o aprendizado. Então, a gente enxerga assim, ganhos muito relevantes nessa pandemia. Infelizmente, é um custo muito alto. Foram muitos óbitos, né? Muito sofrimento das famílias, né? Mas o estresse da pandemia estimulou a criatividade, estimulou a busca de melhores, né, práticas e melhores oportunidades, né, para o sistema, até de investimentos mesmo da saúde, né? A gente viu os hospitais se estruturarem, investirem mais na questão da formação, na questão da estruturação, na questão da organização dos processos de trabalho, né? Então, assim, enxergamos aí uma indiscutível, né, melhora no sistema de saúde. Vamos viver mais, com certeza, né, e melhor depois dessa pandemia, né? E vai ter um problema aí que nós vamos enfrentar, que é o impacto econômico, né? Mas, se nós conseguimos aprender, né, nesse processo da pandemia, esperamos que nessa próxima crise, que é a econômico-financeira, né, o retorno das atividades da produção, do crescimento econômico, né, que a gente possa também aprender nessa próxima crise, né, e sairmos dela também melhores do que estamos hoje, né? Então, são essas as minhas assim perspectivas, né? Eu vejo com otimismo a saída e esse novo momento depois da pandemia. Certo? Vejo com muito otimismo. As estruturas hospitalares estão melhores. Certo? Indiscutivelmente, elas estão melhores. E se houver, eventualmente, que eu espero que não, mas se acontecer, de ter um segundo momento nessa mesma pandemia, nós vamos reagir de forma muito mais eficaz e efetiva. E eficiente também. Ótimo. Maravilha. Doutor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente. Bate-papo muito esclarecedor, muito bom. E eu deixo um espaço para o senhor poder fazer à vontade as suas considerações finais. As minhas considerações finais mais o meu agradecimento. Primeiro a você, que sempre nos acolheu, nos deu todo o apoio aí, né? E parabéns por essas suas iniciativas brilhantes de juntar pessoas, né, conhecimento, né, fazer essa sinergia de saberes e trazer isso para o conhecimento de uma grande população que às vezes não tem acesso a essas informações, né, ou recebe informações insuficientes ou equivocadas. Você está trazendo pessoas que eu tenho observado aqui de renome mesmo, de conhecimento e experiência, para tratar de assuntos realmente polêmicos e difíceis, né, e trazendo ideias bacanas, né? Então, muito, muito bom isso aí, parabéns por essa iniciativa, certo? Eu tenho que agradecer também aos meus colegas gestores, né, meus amigos, muitas vezes, os guerreiros que estão aí por trás dessas instituições, né, que não aparecem, né, ficam nos bastidores, né, correndo atrás, né, de profissionais, de insumo, de equipamento, né, de recursos, né, para poder não deixar faltar a condição básica de atendimento, né? E, principalmente, nosso agradecimento aos nossos colegas médicos, às enfermeiras, aos fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente aí, né, ali, colocando a sua vida em risco, né, deixando a sua família, seus entes queridos, às vezes, ali distantes, né,
para cumprir a sua verdadeira missão, né? Eu acho que nunca nós nos sentimos tão missionários como nessa pandemia, né? E eu tenho que agradecer essa colaboração, porque a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, né? A gente precisa desse apoio, às vezes até uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, né? A gente entende como uma ajuda nesse momento. Eu tenho assim a felicidade, né, de estar aqui na gestão de um grande hospital, um hospital que está trabalhando, mesmo sendo da administração direta, com todas as dificuldades que a gente vive no sistema de saúde, né? A gente tem trabalhado buscando aí uma qualidade, né, uma segurança na assistência. Estamos trabalhando a acreditação hospitalar. Essa acreditação hospitalar ela foi extremamente importante, esse processo de acreditação, porque a gente aprendeu a organizar os fluxos, os procedimentos, buscar as melhores práticas, né? Criar um sistema de gerenciamento, né? Avaliar o resultado do trabalho que está sendo feito. E a pandemia veio para testar esse sistema que a gente plantou no hospital, né? E uma das coisas que nós esperamos aí, depois da pandemia, né, ser certificados para que a gente tenha aí a segurança de que o nosso processo foi validado, né, dentro das melhores avaliações. Então, nesse momento, eu queria me solidarizar com todos os colegas gestores, todos os profissionais, com os nossos governantes, que também não mediram esforços, né? Aqui, sem fazer nenhuma rasgação de seda, eu tenho que dizer que nosso prefeito, nosso governador, né, encararam esse desafio como uma coisa pessoal mesmo, né? E estão se dedicando aí de corpo e alma, estão junto mesmo com a equipe nesse enfrentamento, né? E a população também está aprendendo, tem colaborado, né? Tem suas dificuldades, mas tem colaborado. Tanto é que a gente está vendo a nossa curva cair aí, né? A gente esperava uma situação muito mais trágica para o nosso estado, né? E a gente está com um resultado melhor do que se imaginou, né? Porque a população também deu a sua contribuição, né? Então, não foram só os profissionais, não foram só os governantes. A população, a sociedade tem também se sensibilizado, né? Os meios de comunicação aí, nesse momento aí. Foi uma coisa realmente fantástica. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado aí, né, a cumprir a nossa missão. Maravilha, doutor. Eu que agradeço suas palavras e também recebo nossos agradecimentos e os parabéns de todos que fazem o Jornal do Médico por vocês, profissionais que continuam aí no front para poder salvar vidas e cuidar da nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e saúde. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus contatos. Para mais informações, acesse o nosso site jornaldomedico.com.br e assine a newsletter. Até o próximo programa.